Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não quero falar sobre o batismo, eu quero falar sobre esse Deus que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Outro dia eu vi um judeu falando que eles não acreditavam em três deuses. Nós também não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos num só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está muito claro aqui nesse texto de Mateus 28, 19. São três pessoas. Agora, é difícil entender isso. É muito difícil. Outro dia eu vi também um outro cristão dizendo que era um só Deus, que não existia as três pessoas. Ora, como não existem as três pessoas? Está bem claro aqui, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Está aqui, está muito claro isso. Então, não sei como que ele não enxerga as três pessoas. Então, a gente vê assim, na internet principalmente, a gente vê que as pessoas acreditam naquilo que elas querem crer. Elas não vão estudar a Bíblia, olhar a Bíblia, ler a Bíblia para estabelecer. Também eu vi uma outra questão de um homem que dizia que Jesus não era Deus. É justamente esses assuntos que eu quero abordar. Ele é Deus. Mas como entender isso? É muito difícil. Mas os teólogos se utilizam às vezes de comparações para que a gente possa entender isso. Por exemplo, quando você vai falar do governo federal, você diz o governo. Só que o governo tem mais de uma pessoa. Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem os ministros, entendeu? Mas você nunca diz assim, os governos fizeram isso. Você diz o governo. Mesmo tendo presidente, vice-presidente, um monte de ministros, você fala o governo. Deus é mais ou menos semelhante. São explicações teológicas para você ter pelo menos um mínimo de noção de um Deus que é um só, mas que subsiste em três pessoas. Por exemplo, a família. Família normalmente tem pai, mãe, filho e às vezes filha, né? Ou só filho. Sendo três ou quatro pessoas, você não fala as famílias, você fala a família. Mas implica na família, no coletivo, que tem pai, mãe e filho. Então são algumas das formas que os teólogos usam para explicar Deus. Por exemplo, também o fogo. Fogo tem a chama, tem a luz, tem o calor, mas é um só fogo. Eu sei que vai ser muito complicado você entender um Deus que subsiste. Aliás, diga-se de passagem, o dia que um de nós entender Deus totalmente, nós já viramos deuses, né? Porque para entender Deus, você tem que ser um Deus, ou um semideus, sei lá. Mas o fato é o seguinte, a Bíblia não fala em trindade. Ela não fala. Não existe a palavra trindade na Bíblia, nunca vi. Porém, está implícito no texto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente entende, estudando a Bíblia? Que existe um só Deus, subsistente em três pessoas, que são iguais em poder e glória.
Eles são iguais em poder e glória. Então, o Espírito Santo é Deus? É Deus. O Pai é Deus? É Deus. Jesus é Deus? É Deus. Eu adoro um Deus, aliás, é um só Deus, e subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A verdade é o seguinte: esse Deus, você conhecer ele, é fundamental para a sua vida. Por quê? Porque nós vivemos aqui, eu estou com 70 anos, talvez viva aí 5, 10 anos, não sei. Mas logo, logo eu parto dessa para melhor, já diz o povão, né? Você começa a sentir um probleminha aqui, um probleminha ali, outro probleminha lá, né? E até que o médico vai escrever um dia, falência múltipla dos órgãos. Você se foi. Então eu acho que conhecer esse Deus é fundamental. Por quê? Porque a hora que você se for, você precisa estar implícito na vida eterna. A vida eterna é muito importante para todos nós. Aliás, eu costumo dizer assim, ó, para mim, riqueza para mim é você ter a vida eterna. E você ter qualidade de vida para chegar até a vida eterna. Por isso, as minhas pregações focam o seguinte: você precisa chegar na vida eterna. Mas Deus, o Todo-Poderoso, preparou um pacote de bênçãos para te ajudar nessa caminhada. É como a caminhada dos hebreus pelo deserto, né? A caminhada estava difícil? Estava. Mas Deus fez cair pão do céu, Deus fez sair água da pedra, Deus fez cair carne do céu. Enfim, à medida que eles iam progredindo na caminhada, Deus ia acompanhando com sinais, prodígios e maravilhas. Para quê? Para ajudar eles a terminar na caminhada. Então, conhecer esse Deus e ter relações com ele é fundamental para que você caminhe em direção à vida eterna e alcance a vida eterna, né? Lógico.